Ok, então, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês para a gente dar prosseguimento ao curso de Programação Paralela. Agora para a nossa aula 4, que é a última aula do nosso primeiro módulo da disciplina. Então, como eu tinha dito, a gente tinha desde o começo já antecipado, esse primeiro módulo é um módulo com a intenção de passar para vocês uma fundamentação teórica de programação paralela, né? Antes da gente começar a programar de fato, de maneira paralela, a gente ia passear aqui por alguns conceitos de programação paralela que são importantes, né, antes de você começar a programar. Então a gente começou lá, por exemplo, falando sobre o paradigma, né, de programação paralela que orientou a definição dos projetos de processadores a partir daquele limite que foi se alcançando na capacidade de dissipação de calor sobre os processadores que não permitia que um único núcleo suportasse, né, o aumento do número de transistores sobre ele. E aí começou-se a mudar para o paradigma já multinúcleo, né, multicore, e com isso toda a programação, todo o esforço de programação também precisou ser alterado para tirar proveito dessa nova capacidade, uma vez que um código serializado, ele não automaticamente tira proveito de uma capacidade de multinúcleo. Então, esse era o tema das primeiras aulas. Na segunda aula, que é essa que a gente acabou de mostrar e de fazer comentários sobre os gráficos que vocês apresentaram, a gente trouxe algumas métricas que são importantes para você avaliar o impacto da escolha por paralelização do seu código na comparação com um código serializado. Então a gente viu lá sobre aceleração, né? Ou seja, na comparação com a versão serializada, quanto eu consegui acelerar na execução, no tempo de execução do meu código. E a gente viu ali algumas coisas, por exemplo, como o esperado teórico seria uma aceleração linear, né? Ou seja, tenho duas vezes mais processadores, reduzir duas vezes menos o tempo, né? Tenho quatro vezes mais processadores, o meu código está quatro vezes mais rápido. Só que como a gente foi vendo ali de maneira empírica e teórica, os gráficos não refletem necessariamente esse comportamento, né? A gente viu ali que eles apresentavam alguns limites, né, de capacidade de melhoria na aceleração e que outros fatores também influenciavam nisso. Na terceira aula, esses outros fatores começaram a ser apresentados também um pouco na relação do processamento com a memória, né? Principalmente com relação àquela hierarquia de memória. Então, quando você está lidando com execução de programas dentro de uma arquitetura computacional, você tem os programas carregados na memória e a necessidade das instruções serem trazidas para a CPU para serem executadas. E aí a gente tinha comentado que uma das dificuldades nesse sentido é o descompasso que existe na frequência entre o processador e a memória, de maneira que hoje você tem aí uma escala cada vez maior de diferença de tempo de acesso de um computador, de uma CPU à memória, que faz com que seja custoso para um processador buscar instruções na memória, né? Isso atrasa. A gente viu lá isso até em termos numéricos, né? Que ele levaria lá, por exemplo, 20 ciclos de clock para acessar a memória, enquanto quando ele acessa uma memória cache, que está situada localmente, ele leva de 2 a 4 ciclos, por exemplo, para uma cache de nível 1. Então, a gente viu que, dependendo inclusive da forma com que você acessa dados dentro do seu programa, na verdade eu não sei se eu mostrei isso lá no código, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver se dá para escrever sobre isso aqui. Se você tem lá, por exemplo, uma matriz, né? Uma matriz, aqui, dados dispostos em linha e coluna, como a gente enxerga isso conceitualmente, né? Você enxerga uma matriz conceitualmente assim, uma tabela, né? Linhas e colunas. E aí, o que na verdade na memória, isso aqui é um vetor, na verdade, né? Na memória, isso aqui vai ser armazenado nessa sequência, né? Então, esses dados nessa sequência aqui vão ser armazenados, e nessa sequência aqui, nada mais é do que esse próximo vetor, né? Como se isso aqui tivesse na memória em sequência. Então, para a memória, quando uma matriz é armazenada, é como um grande vetor em sequência, de maneira que aqui se fosse o 00, né? 00, 01,
02, 03. 10, 11, 2, 13. Então, o 10 estaria logo aqui depois do 03, por exemplo. Então, em que isso influencia? A gente tinha visto lá que a ideia da cache é trazer não só a, a instrução e também o dado, né? O dado envolvido nessa instrução, que precisa ser executada, mas também as próximas instruções para que a probabilidade da próxima instrução já estar na cache ser maior e aí ele não ter que toda vez que buscar uma nova instrução para cache, porque uma vez que eu tenho uma memória local mais rápida e de mais fácil acesso, também não faria sentido eu ter que ficar buscando toda vez isso para minha memória. Então, a ideia é buscar sempre uma quantidade maior de dados e dados contíguos, com a expectativa de que na próxima tentativa de buscar na cache, esse dado que foi trazido da memória já esteja na cache, eu não preciso buscar na memória. Então, se eu pego esse vetor aqui, se eu estou trazendo os dados dessa matriz aqui para dentro da minha cache, se por acaso no meu código eu fiz o percurso da minha matriz nesse sentido, né? Então, eu estou percorrendo primeiro as linhas da coluna, ao invés de percorrer as colunas de uma linha, vamos dizer assim, você está, digamos, ferindo o princípio da forma como esses dados estão sendo armazenados em memória, né? Porque digamos que ele vai querer buscar não só esse dado aqui na memória, mas também todo o resto da linha para que da próxima vez isso já esteja na cache. Então, quando ele... Beleza, você vai acessar o 00. Ele vai buscar o 00 e vai buscar todo o resto aqui também. Só que o seu próximo laço do seu for, ao invés de querer de acessar esse dado aqui, ele vai acessar esse dado aqui, porque você colocou ele para percorrer nesse sentido aqui. Então, isso quer dizer que ele vai dar um cache miss, né? Ou seja, não, ele vai buscar na cache, esse dado não vai estar na cache, daí ele vai buscar esse dado aqui na cache, e segundo esse comportamento de considerar que as instruções são sempre contíguas, ele vai querer pegar também toda a sequência. Então, vai ter de novo, vai buscar esse, vai querer buscar esse, mas o que vai ter lá, o que ele queria era, o que você percorreu é o próximo, sendo que o que ele colocou lá era esse. Aí isso vai dar cache miss novamente. Então veja que essa informação não está necessariamente associada com a quantidade de núcleos que você tem à disposição. Ou seja, essa decisão de você fazer um laço, né, que percorre primeiro o I e depois ele percorre o J, né, dizendo que I é o número de linhas e J é o número de colunas, né? Geralmente você vai I e J, né? Ou seja, nesse sentido aqui, percorrendo linha a linha, ao invés de ser J I, não é necessariamente uma decisão associada à paralelização em si. Ou seja, eu não estou falando ainda de dividir esse for para ir para um processador, para um núcleo, esse for para ir para outro núcleo, por exemplo. Eu estou dizendo justamente uma decisão que leva em consideração o comportamento da busca de instruções na memória. Ou seja, eu estou considerando que existe um comportamento esperado de que as instruções estão sempre contíguas e que numa matriz, por exemplo, esse comportamento se reflete nesse sentido, de que as linhas estão, na verdade, colocadas como se fosse um vetor só, e que eu estou colaborando para que ele tire proveito disso também mediante um percurso que vai tirar proveito disso. Portanto, quando a gente fala de aceleração, voltando agora ao tema da aula de hoje, e o tema da aula 2 e que vai se refletir também na aula de hoje, quando falamos sobre aceleração e que a expectativa também é de uma aceleração, seria de uma aceleração linear, existe o conceito também de superlinear, de um código superlinear. O que seria um código superlinear? Bom, se um linear fosse quanto que um linear tem essa expectativa de ser assim, né? Claro, ali não está perfeitamente reta, né? Mas a ideia é, sei lá, para 2 processadores, uma aceleração de 2, né? Para 4, uma aceleração de 4 e por aí vai, né? Como a gente já tinha explicado aqui. Existe
possibilidades também de uma aceleração superlinear, ou seja, levando em consideração a possibilidade que você tem de tirar o máximo proveito da hierarquia de memória que existe no seu computador, ou seja, você consegue melhorar não só em função do número de processadores a mais que vai tendo à disposição, mas também em função de um melhor proveito dos recursos de memória também à sua disposição. Redução, por exemplo, do acesso à memória RAM ou do acesso a dispositivos cujo acesso é ainda mais lento, né? Dispositivos de memória não volátil, né? Como o HD, por exemplo. Ou, por exemplo, na disposição, na configuração de hardware, né? Numa configuração de hardware ainda melhor, ou seja, com memória RAM cujo barramento é mais rápido, né, do que o que a gente tem à disposição no mercado, por exemplo, ou enfim, com um conjunto de outros recursos que vão te dar uma melhor capacidade do que aquela teoricamente esperada, que seria linear. O fato é que, quando a gente fala de aceleração, a gente tem alguma expectativa com relação ao que pode ser melhorado em função do meu código serializado. E aí a gente viu na aula 2, que a gente pode, portanto, fazer um esquema teórico com base numa expectativa de tempo de execução do meu código. Só que esse seu código, quando ele é paralelizado, você vai perceber quando a gente começar a lidar com a programação de fato, que nem toda a parte do seu código pode ser paralelizada. Isso quer dizer que existem trechos do seu código que serão inerentemente serializados. Ou seja, está na natureza daquele código ele ser serial, ele é impossível de ser paralelizado. Aí eu estava procurando exemplos para deixar isso mais claro, né? Por exemplo, o método de interação linear definido por Newton para poder definir as raízes de uma raiz, né? Então, é aquele método onde você vai refinando, 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 e a cada nova refinação ele vai sempre se aproximar do valor da raiz de um número. Esse método é um método iterativo, ou seja, o próximo passo depende sempre do anterior. Isso quer dizer que eu não consigo fazer com que esses passos sejam paralelizados, porque sempre um vai depender do outro. Ou seja, eles sempre serão serializados, necessariamente serializados. Então, a ideia desse exemplo é mostrar que, sim, de fato, existem partes do seu código que você não vai conseguir paralelizar, ainda que você tenha 1000 processadores à sua disposição. Ainda que você coloque, por exemplo, cada passo disso alocado para um novo processador, o processador 3 vai ter que esperar o 2 terminar, o 2 vai ter que esperar o 1 terminar, o 1 vai ter que esperar o 0 terminar. Então, ainda que você o disponha, eles são inerentemente serializáveis. Então, a gente vai lidar com isso cedo ou tarde, né, com partes de código inerentemente serializáveis, e mesmo assim, você consegue, a partir de duas leis que a gente vai mostrar aqui hoje, a lei de Amdahl e de Gustafsson, você consegue antecipar, né, diante de uma expectativa de qual a quantidade do seu código que pode ou não ser paralelizada, você consegue antecipar um limite máximo, um limite superior máximo de aceleração. Ou seja, você consegue antecipar qual o máximo de aceleração que você consegue alcançar diante de uma porção do seu código que pode ou não ser paralelizada, e com isso você consegue, talvez, né, com base nesse número, verificar se vale a pena ou não paralelizar. Ou seja, dado esse limite máximo de aceleração, vale a pena investir esforço para paralelizar essa parte desse código, que pode ser paralelizada em função do máximo que eu posso alcançar? Então, esse é o objeto das leis de Amdahl e Gustafsson. E aí a gente finaliza essa aula falando sobre metodologia do projeto de algoritmos paralelos bolada por Foster. Então, Foster definiu uma série de passos que podem ajudar você a seguir um método para poder paralelizar um certo código.
Então esse é o objeto da nossa aula de hoje, né? Só nisso a gente gastou uns 15 minutos aí, só para contextualizar e introduzir o tema de hoje. Então, vamos seguir. Veja, aqui já entra bastante do que eu acabei de falar, né? As leis de Amdahl-Gustafsson são duas leis diferentes. Não é aquele... geralmente a gente tem um nome de lei que inclui o nome dos dois autores. Na verdade, existe a lei de Amdahl e a lei de Gustafsson, né? A lei de Gustafsson foi derivada da lei de Amdahl. E a lei de Amdahl é um método teórico, estou falando da lei de Amdahl. Foi errado eu ter colocado os dois aqui, senão vai confundir. Mas a lei de Amdahl é um método teórico para que você derive o limite superior de aceleração alcançável de paralelização de um programa anteriormente sequencial. Justamente para fazer aquilo que eu acabei de falar, né? Para avaliar se o esforço de paralelizar vale realmente a pena. Então, dentro de um tempo de execução de um programa, você tem sempre a parte que não se beneficia da paralelização, que é justamente aquele trecho de código que é impossível ser paralelizado, que é inerentemente serializável, né, usando esse termo. E tem a parte do programa que pode sim se beneficiar da paralelização. Então, a gente chama de T de ser, né? É o tempo de execução de um programa que foi gasto numa parte que é impossível de ser paralisada, né? O tempo dessa parte serializada, somado ao tempo da parte que pode ser paralelizada. Então, considerando uma execução sobre um núcleo apenas, né, T de 1, né, o tempo de execução de um programa sobre apenas um núcleo, você tem o tempo dessa parte serializável mais o tempo da parte que pode ser paralelizada. Essa parte que pode ser paralelizada, ela continua sendo executada sobre apenas um único processador, então o T de 1 é a parte que não pode ser paralelizada, mais a parte que pode ser paralelizada. Agora, na medida em que eu tenho mais de um processador à disposição, né, T de P, onde P é o número de núcleos à minha disposição, número de processadores, aí o meu limite inferior, né, ou seja, o tempo de execução, é dado pelo tempo da parte do código que não pode ser paralelizada, né, o tempo ser, né, de serializado, mais aquele tempo dedicado para a parte paralelizada dividido sobre o número de processadores, né? É o meu melhor caso aqui, onde o tempo do trecho de código que pode ser paralelizado vai ser dividido igualmente entre os processadores. Isso aqui é o melhor caso, né? Lógico que a gente já viu que essa igualdade aqui, ela nem sempre é alcançada, essa igualdade nem sempre é alcançada, porque existem questões de balanceamento de carga, né? Se você fez o balanceamento correto, a comunicação entre eles. Mas esse aqui é o meu melhor caso. Bom, então se T de 1, né? Se o tempo para execução em um único núcleo é esse, e o tempo para execução sobre P núcleos é esse, então a aceleração sobre P, lembra que a gente tinha visto na aula 2, né? T de 1 sobre T de P, né? É o tempo que levou sobre 1 sobre o tempo que levou sobre P. Então, T de 1 é isso aqui, então eu coloco T de 1 em cima, T de P é isso aqui, então eu coloco isso aqui embaixo. Isso aqui vira o meu limite superior de aceleração alcançável, ou seja, ele não vai ter uma aceleração maior do que esse cálculo aqui, e lembrando que esse cálculo aqui é o melhor caso que a gente tinha dito lá. É o caso onde o tempo do código paralelizável é dividido igualmente, é dividido em função do número de processadores. Então, à medida que o número de processadores aumenta, esse tempo aqui também vai diminuir. Essa parte aqui do meu código vai diminuir, enquanto esse aqui vai permanecer sempre constante. Bom, só que agora a gente vai usar, ao invés de usar os tempos de execução absolutos, a gente vai falar sobre esse tempo de execução tanto da parte inerentemente serializável quanto da parte paralelizável em termos de uma fração f. Veja, não muda nada. Só o que a gente está dizendo aqui é que o T de 1, né, que vamos voltar aqui, o T de 1 é formado por o tempo de um código inerentemente serializável mais o tempo que pode ser paralelizado. Então a gente pode dizer também que o T de 1 é dado, bom, essa parte inerentemente serializável é uma fração de T de 1,
né? Uma fração de t de 1 é a parte do código que não pode ser paralelizada, e 1 menos f, ou seja, o resto dessa fração, é a parte do código que pode ser paralelizada, ou seja, de todo o t de 1, uma fração dele, f, não pode ser paralelizada, e o resto dessa fração, ou seja, 1 menos f, é a parte que pode ser paralelizada. Então, é claro que f é um valor que varia entre 0 e 1, né? Então, se f, por exemplo, fosse 1, isso quer dizer que todo o código não pode ser paralelizado. Se f, por exemplo, é 0,5, quer dizer que metade do código é inerentemente serializável e a outra metade pode ser paralelizada, né? Se f for 0,5, por exemplo. Então, se f fosse 0,1, quer dizer que 10% do código, do tempo, né, é dedicado sobre uma parte inerentemente serializável e os outros 90% é dedicado a uma parte que pode ser paralelizada. Então, se você pegar agora, veja que agora se eu substituir t de ser por f vezes t de 1, né, e t de par por 1 menos f vezes t de 1, a minha nova equação aqui de aceleração agora é descrita dessa maneira, certo? Então, t de ser foi trocada por f de t de 1 e t de par foi trocado por 1 menos f vezes t de 1. E a mesma coisa embaixo, né? Bom, resolvendo algebricamente aqui, a gente chega nisso, né? Portanto, t de 1 aqui. Aí você tem f mais 1 menos f, né? F menos f cortou aqui também, sobrou só 1. Então, 1 sobre f mais 1 menos f sobre p é o que é chamado de lei de Amdahl. Essa daqui é a minha equação que descreve a lei de Amdahl. Que é o que, na verdade? É uma equação que vai me definir qual que é o meu limite superior de aceleração. Veja que nada mais é do que um novo nome que a gente está dando aqui para o cálculo de aceleração, mas agora levando em conta que o seu código pode ter partes que são serializáveis, que são paralelizáveis ou não. Quando a gente estava definindo lá os gráficos de aceleração nas aulas anteriores, nas 2 aulas atrás, a gente estava considerando só o tempo total de execução. Então agora a gente está dividindo esse tempo total de execução entre o tempo dedicado à parte que não pode ser paralelizada e o tempo da parte que pode ser paralelizada. E aí é esse f aqui que entra em jogo agora. É justamente detectar qual que é a fração do seu código que pode ser paralelizado e com isso você consegue derivar aqui uma aceleração esperada e a gente vai ver que uma vez que isso aqui é descrito na forma de uma fração, você vai sempre conseguir descrever S em função de um limite, por exemplo, de P, um limite de P tendendo para infinito, por exemplo. Ou seja, à medida que P aumenta, o que é P? P é o número de processadores. Então, à medida que o meu número de processadores aumenta, eu vou ter um limite máximo de aceleração por causa dessa forma como a equação foi descrita aqui. Então, vamos avançar aqui mais um passo para a gente ver um exemplo do que eu estou falando. Vou pular essa parte da ilustração aqui, porque eu acho que ela não vai ajudar agora. Vamos para o exemplo de cara. Imagine um código, um programa, que 95% do tempo de execução dele ocorre dentro de um loop que a gente quer paralelizar. Ou seja, 95% do tempo de um programa é dentro de um loop e esse loop pode ser paralelizado. Os outros 5% do programa ocorrem fora desse loop e não podem ser paralelizados. Ou seja, essa é a fração do tempo paralelizável. Então, se 95% é a fração do tempo, 5% é a fração do tempo que não pode ser paralelizada. Então, ele está perguntando aqui, qual que é a aceleração máxima esperada de uma versão paralela do código do programa sobre 6 processadores. Então, S de 6, né, a aceleração para 6 processadores, nunca vai poder ser maior do que 1 sobre 0,05 mais 0,95 sobre 6. Então, ele está dizendo que a aceleração máxima seria 4,8 vezes, ou seja, com 6 núcleos, eu consigo menos do que 5 vezes a aceleração, em comparação com o código serializado.
Bom, a decisão de paralelizar para 6 núcleos vai de acordo com o seu julgamento se quase 5 vezes mais rápido é suficientemente bom em comparação com o que você teria. Então, depende aí também, por exemplo, dos custos, enfim, de se ter 6 processadores. Claro que a gente está falando de 6 aqui, é um número razoável, né? Que você consegue até mesmo em máquinas comerciais, mas esse número aqui vai te ajudar a tomar essa decisão. E aí, se você fizer variações aqui, tanto aqui para o número de processadores quanto aqui para a sua fração, você tem aquele gráfico que eu mostrei no começo da aula. Não sei porque toda vez que eu trago um gráfico do Excel para cá, ele não mostra em tela cheia. Não sei que bug é esse, mas vamos para o gráfico original aqui então, direto da fonte, né? Veja, o que é isso aqui? É justamente aquela equação de Amdahl, aquela equação da lei de Amdahl, que foi definida aqui nessa tabela. E aí que eu estou variando duas coisas. Eu estou variando, claro, o número de núcleos, né? Ou seja, à medida que que eu aumento o número de núcleos, eu vou ter diferentes acelerações. E cada linha dessa aqui, eu estou variando f. Mais uma vez, quem que é f? F é a fração do meu tempo sobre a parte. Nesse caso aqui, no meu f, é a parte não paralelizada. Ou seja, 5% não paralelizado, 10%, 15%, 20%, 25%. Então vamos pegar o pior caso aqui, ou seja, um caso onde eu tenho um código que 25% dele não pode ser paralelizado. Então, isso quer dizer que, ó, vamos acompanhar essa linha azul mais clara aqui. Ó. Veja que existe um limite, né? Vamos pegar aqui. Ó. Aqui está dando 3,82, aqui está dando 3,90, vamos para o máximo aqui, está dando 3,99. Então, claramente, a gente tem um limite de quando o nosso número de núcleos tende para o infinito aqui, a minha aceleração, o limite dela é 4. Então, ele está te dizendo que, com esse gráfico aqui, que se você tem 1/4 do seu código inerentemente serializável, o máximo que você consegue de aceleração vai ser 4 vezes. Percebe que, ó, então aqui, para 32 núcleos, 3,65. Para 128 núcleos, 3,90. Então, dependendo da fração do seu código que pode ser ou não paralelizada, talvez o esforço não valha a pena para uma quantidade, né, cada vez mais crescente de número de núcleos. Para esse caso, veja que o melhor caso aqui nessa tabela foi para um código com 5%, que é o do nosso exemplo, né? Mesmo assim, você vê que ele apresenta um limite, né? Veja que ele foi tendendo para 20 aqui, ó. Então, quando o número de núcleos tendendo para infinito aqui, o meu y aqui, que é a minha aceleração, foi sendo limitada a 20. Então, mesmo para um trecho de código cada vez menor aqui, que não pode ser paralelizado, eu também tenho um limite máximo aqui de 20. Então, mesmo que você vá aumentando o número de núcleos, a capacidade máxima alcançável de aceleração vai ser limitada por 20 nesse cenário que a gente acabou de descrever aqui. Então, é isso que faz você, por exemplo, tomar uma decisão, se você consegue essa avaliação teórica aqui. Então, por exemplo, primeiro, até que ponto um limite máximo de 20 vezes a aceleração em comparação é bom? Então, muitas vezes, isso é suficientemente ok dentro do problema que você está lidando, com os recursos, com o tempo que você precisa para isso. Mas o fato é que você consegue ter alguma antecipação disso a partir dessa lei de Amdahl. Por enquanto, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para fazer nesse momento? Não, por enquanto tá de boa. Tá, então vamos para um segundo exemplo aqui, então. Vemos então um segundo exemplo aqui para mostrar que você consegue descrever essa lei de Amdahl a partir de uma definição de um limite aqui, né? Então, assim, na verdade, nada mais é do que aquele mesmo gráfico que eu descrevi, né? Só que expresso agora a partir de limite. Então, a pergunta é, dentro da questão, se 10% do tempo de execução de um programa ocorre dentro de uma sequência inerentemente sequencial, né, uma parte do código inerentemente sequencial, ou seja, 10% do seu código não pode ser paralelizado.
qual que é o limite máximo para uma aceleração alcançável de uma versão paralela desse programa. Então, 90% desse código pode ser paralelizado, né? Então esses 90% serão executados sobre P processadores. Então, se eu tender P para infinito, o que eu teria? Então, aqui eu usei outro recurso aqui, já que o Excel também dá problema, mas para a gente ver isso aqui, né, no gráfico. Então, aqui eu joguei a equação, né? 10% não paralelizável, 90% paralelizável, e aí eu fui evoluindo P aqui dentro do gráfico, né? Então você veja que à medida que P vai tendendo para o infinito, né, aumentando, a minha aceleração ela vai sendo limitada, né? Veja que ela vai crescendo, crescendo, mas o limite é 10. Eu até tracei aqui a linha do 10 para a gente ver isso aqui, né? Então é isso, ele está dizendo, olha, nesse cenário, com 10% do seu código não paralelizável, sua aceleração máxima é 10. Então o máximo que você pode alcançar é isso. Esse cenário é descrito pela lei de Amdahl. E aí, a decisão é do programador, né, se 10 vezes mais rápido do que uma versão serializável é melhor, né? Depende também de o quão rápido está sendo a versão paralelizável também, né? Então, por exemplo, se eu estou levando, sei lá, 1 hora, bom, 10 vezes mais rápido que 1 hora, ok, né? Agora, se ele está levando lá, sei lá, por exemplo, 1 semana, enfim, você tem que avaliar, né? À medida que vai aumentando o tempo da versão serializável em comparação com a paralelizável. Se essa aceleração é suficientemente aceitável para você em comparação com o tempo. Então, sempre é uma questão relativa com relação ao seu tempo da versão serializada. Porque às vezes, primeiro, que às vezes o tempo do serializável já é rápido o suficiente para você, né? E a melhora não vai influenciar em muita coisa. Então, ele está levando, sei lá, 1 minuto. Então, 10 vezes mais rápido que isso vai fazer tanta diferença para você. Você pode pensar assim também, né? Bom, agora a gente vai estar falando da lei de Gustafsson, né? Mais uma vez, uma meia-culpa aqui sobre a forma como eu coloquei esses títulos aqui, né? Agora eu estou falando especificamente da lei de Gustafsson. Por que precisou evoluir essa lei? Porque a lei de Amdahl, beleza, ela considera um fato do mundo real que nem toda parte do seu código pode ser serializada. Agora, Gustafsson, e essa lei de Amdahl, ela é dos anos 60, 70, ali, se eu não me engano. Gustafsson foi vendo, a partir lá dos anos 90, que à medida que você ia tendo mais processadores à sua disposição, é claro que isso na época não era mediante multicores, né? Era mediante clusters, né? Então eu tinha lá um cluster com mais processadores à minha disposição e ele percebia a tendência de que, à medida que o número de processadores ia aumentando, os programadores também iam aumentando o tamanho do problema. Veja que isso casa exatamente com aquele conceito de escalabilidade forte e de fraca que a gente usou na aula retrasada, né? Lembra lá que escalabilidade forte é definido como a análise de escalabilidade à medida que o número de núcleos vai crescendo, mas que o tamanho do problema permanece o mesmo, né? Enquanto que escalabilidade fraca, o tamanho do problema cresce junto com o número de processadores. Então, o que Gustafsson alegou é que essa é uma tendência fatídica, né? Que você de fato percebe isso, que usuários de códigos paralelizáveis tendem, à medida que forem tendo mais recursos computacionais, querer e desejarem também aumentar o tamanho do problema. Por exemplo, se ele quer aumentar a precisão, né, de algum certo cálculo. Então, à medida que ele vai aumentando o número de dados, né, o tamanho, por exemplo, de um conjunto de dados que está sendo utilizado, ele pode aumentar também a precisão do cálculo, né? Da amostra, falando de amostra, né? Por exemplo, eu tenho uma amostragem lá de 1000, e aí eu consigo, ok, uma previsão, uma predição sobre esses 1000. Mas se eu aumento essa aumentagem de 1000 para 1 milhão, a minha precisão, a minha predição consegue ser mais acurada, né? Ela consegue dar uma eu estou falando de um caso de predição temporal, por exemplo, né? De uma série temporal. Quanto mais dados eu tenho à minha disposição, mais precisa vai ser a minha predição, mais acurada pode ser a minha predição. Então,
se eu aumento também a minha capacidade de processamento em função do número de núcleos, eu também posso aumentar o tamanho do meu problema junto com isso. E é isso que Gustafsson passou a considerar no cálculo também de um limite superior de aceleração, que não só você tem trechos serializáveis e trechos paralelizáveis, né? Trechos inerentemente serializados mais paralelizados, mas você também pode ter parte do código que parte do tempo que aumenta em função do tamanho do problema e parte do tempo que é escalável, ou seja, que ele pode, se o número de dados aumenta, a capacidade de processamento aumenta na mesma proporção. Ou seja, trechos do código que independente do tamanho do dado, ele vai levar o mesmo tempo. Mas tem trecho do código que, se o tamanho de dado aumentar, ele vai aumentar também. Então, dependendo, por exemplo, de uma decisão de programação, você pode criar um trecho de código que não seja escalável. Ou seja, olha, esse trecho de código aqui, ele funciona bem para n igual a 1000. Mas para n igual a 1 milhão, ele já vai ficar lento para caramba. Né? E claro que isso também envolve questões de memória, de acesso à memória. Né? Agora, esse trecho de código aqui, para n igual a 1000, ele funciona bem. E para n igual a 1 milhão, ele vai funcionar bem também, vai aumentar um pouquinho o tempo de código dele, mas na minha estratégia aqui de escalonamento de tarefas, né, de divisão das tarefas entre os processadores e de melhoria na comunicação entre essas tarefas, ele escala bem. Né? Ele performa bem à medida que o número de dados vai aumentando mesmo assim. Então, ele chamou de alfa justamente a fração do programa que não se beneficia de paralelização considerando a complexidade do tamanho do problema. E beta, a fração que se beneficia considerando a complexidade do problema. Ou seja, tem partes que, aumentando o tamanho do problema, né, a parte paralelizável vai também manter-se escalável, ou seja, ela não vai aumentar consideravelmente. Enquanto que tem uma outra parte que, considerando o tamanho do problema, essa parte não vai se beneficiar de paralelização. Então, o que a gente vai ter a partir de agora é uma equação parecida com aquela que a gente já tinha visto, só que agora eu tenho alfa e beta na equação, ou seja, a parte que é dependente do tamanho, que não depende do tamanho do problema, e a parte que depende, né? A alfa é a parte que depende do tamanho do problema e beta é a parte que não depende. Então, beta sobre alfa é a razão entre a parte que não depende da parte que depende. Né? Ou seja, beta, a razão da parte que não depende. Ou seja, pode aumentar que ele aguenta o rojão, vamos dizer assim. E a alfa é a parte que depende do tamanho do problema. Então, gama é essa razão entre beta sobre alfa. Então, agora, veja que ele envolve não só a fração da parte que é paralelizável. Lembra que f é a fração da parte inerentemente serializável e 1 menos f é a fração da parte que pode ser paralelizada. Então, agora, na equação que a gente tinha anteriormente, você tem esse gama aqui envolvido, que é justamente essa proporção entre o que vai se beneficiar do aumento do tamanho do problema do que não vai se beneficiar. Gama é essa aqui. Então, com base agora nesse novo fator influenciável aqui, que é a parte que se beneficia ou não do tamanho do problema, né, que vai ser influenciado ou não pelo tamanho do problema, você tem, se gama for igual a 1, ou seja, se alfa for igual a beta, ou seja, tanto faz o tamanho do problema, isso não vai influenciar no meu código, eu volto para a minha lei de Amdahl. Ou seja, se alfa e beta são a mesma coisa, gama é 1. Né? Se a parte do código que se beneficia ou que não se beneficia são a mesma, gama é 1. Então, eu volto para a minha lei de Amdahl. Né? Se gama é 1, aqui é 1, então essa equação volta a ser a equação anterior, né? A equação da lei de Amdahl. Se gama é P, ou seja, se gama é P, quer dizer que beta é P e alfa é 1. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o número de processadores, a parte que se beneficia vai aumentando também. Então, quer dizer que o código paralelizável vai crescer linearmente em P, enquanto a parte não paralelizável permanece constante.
Bom, aí essa equação é já uma derivação final dessa equação aqui, considerando agora que gama é P, né? Gama sendo P, significa que beta é P, ou seja, significa que toda a parte que vai crescendo, que todo o meu código se beneficia de paralelização em função do tamanho do meu problema. Para você, se você tiver curiosidade de saber como é que ele chega nessa equação, tem cadê aqui? Ele mostra aqui como é que ele sai daquela lei de Amdahl, né, que a gente tinha aqui, até chegar nessa lei de Gustafsson para um caso onde eu tenho beta igual a P. Ou seja, mais uma vez, o que é beta igual a P? Beta igual a P quer dizer que o código paralelizável cresce linearmente em P, enquanto a parte não paralelizável permanece constante. Vou voltar aqui. E vamos a alguns exemplos. Então, suponha um programa paralelo que 15% é serial e 85% é paralelizável linearmente para um dado tamanho de problema. Assumindo que o tempo serial não cresce quando o tamanho do problema cresce. Ou seja, a gente volta para a lei de Amdahl. Veja que a equação aqui é a mesma equação da lei de Amdahl, né? Então, o que é gama igual a 1? É quando beta e alfa têm o mesmo valor, né? Ou seja, o tempo serial não cresce quando o tamanho do problema cresce. Então, o que é 6? Ele está dizendo, para 50 processadores, nesse caso onde 15% não é paralelizável e 85% eu teria um limite de 5,99, ou seja, uma aceleração de 6. Então, ele está dizendo que para 50 processadores, a aceleração máxima seria quase 6. Agora, nesse novo caso aqui, lembra, agora a gente tem gama, e gama, lembra que gama é a proporção entre a parte que se beneficia, né, a parte que se beneficia de paralelização em função também agora do tamanho do problema. Então ele está dizendo aqui, ó, se escalarmos o tamanho do problema por um fator de 100, ou seja, o problema aumentou 100 vezes, o tamanho do problema aumentou 100 vezes. Então agora gama é 100, enquanto que o número de processadores segue sendo 50. Então, gama 100 quer dizer que o problema aumentou 100 vezes, mas o tempo serializável não aumenta. Então, é 100 sobre 1. Então, ele está dizendo que para um problema 100 vezes maior na comparação com esse anterior aqui, eu teria uma aceleração de 46,03. Se você se lembra bem, naqueles gráficos que a gente fez na aula retrasada, quando eu mostrava lá a análise de escalabilidade fraca, então, para a análise de escalabilidade forte, você tinha uma aceleração que aumentava e depois caía. Enquanto que você tinha lá para uma análise de escalabilidade fraca, ou seja, o problema ia aumentando junto com o número de processadores, você tinha um gráfico com uma linha mais fixa lá em cima, ou seja, uma aceleração linear, né, cada vez aumentando, né, em função do número de processadores. E no caso da eficiência, que é a comparação lá da aceleração em função do número de processadores, você tinha lá uma eficiência de próxima de 100% quase, né, que seria como se eu dividisse 46 por 50, né? Então ele está dizendo aqui que nesse cenário aqui, mesmo nesse cenário onde eu tenho 15% de parte do problema, né, de tempo de serialização, de tempo do programa dedicado a uma parte inerentemente serializável, e 85%, aumentando para um fator de 100 aqui o tamanho do problema, eu vou ter uma aceleração muito proporcional ao número de processadores que eu tenho, que é justamente aquele cenário que eu descrevi lá de escalabilidade, né? Escalabilidade fraca. E agora a gente volta aqui para aquele caso onde para aquela equação mais simples, né? Que é aquela que a gente viu aqui por último, que é aquela que é descrita por P mais F vezes 1 menos P, que é aquela que a gente chega para esse caso aqui, onde beta é igual a P. Veja,
Assumindo que queremos escrever um programa que alcance a aceleração de 100 sobre 128 processadores. Então, eu quero uma aceleração de 100, ou seja, eu tenho o que eu quero, e eu tenho o número de processadores aqui que eu quero utilizar para alcançar essa aceleração de 100. Então, qual a fração sequencial máxima do programa quando essa aceleração deve ser alcançada sobre a premissa de escalabilidade forte? Veja, se a escalabilidade forte é aquele caso onde o tamanho do problema não aumenta em função do número de processadores. Então, veja, eu quero saber qual que é a fração do meu código que pode ser não paralelizável para alcançar 100 sobre 128 processadores. Então, eu não tenho F, eu não sei essa fração. Então, o que ele vai fazer? Ele sabe quanto ele quer de aceleração e ele sabe quanto ele tem de processadores. Então, ele vai isolar F. Né? Ele vai trabalhar aqui para isolar F, até que ele chegue a F igual a 0,28 sobre 127. Então, F igual a 0,002, né? Vezes 100 dá 0,02, ou seja, menos de 1% do meu código poderia ser serializável se eu quisesse uma aceleração de 100 sobre 128 processadores à disposição, núcleos à disposição. É isso aqui para você ter uma ideia do quão paralelizável deve ser um código para alcançar essa aceleração sobre essa quantidade de núcleos à sua disposição. E se você quisesse saber isso no cenário de escalabilidade fraca, ou seja, onde eu estou aumentando também o tamanho do meu problema. Aí eu vou para aquela equação mais simples, né? Ela é mais simples porque ela já foi simplificada ali, né? Mas eu tenho 100, é quanto eu quero alcançar. Eu tenho 128, o meu número de núcleos, mas eu não tenho a fração do meu código ainda. Então, nesse cenário onde vai crescer também o tamanho do meu dado, o tamanho do meu código, desculpa, o tamanho do meu problema, no cenário onde o tamanho do problema vai crescer, a fração do meu código agora pode ser até 22% serializável. Então, quando o tamanho do problema cresce, veja que a quantidade de código serializado já é mais tolerável, à medida que o tamanho do meu problema cresce. Isso que foi descrito aqui nesse problema, dado por esse exemplo. Bom, essa lei de Gustafsson, ela ela considera também que o problema pode aumentar, né? Ou seja, é uma lei que considera escalabilidade fraca, enquanto que a lei de Amdahl, que é a primeira lei, ela considera apenas a escalabilidade forte. Só que nenhuma nem outra, nem a lei de Amdahl, nem a lei de Gustafsson, consideram aquela sobrecarga de comunicação que pode haver. Então, essa é uma fraqueza dessas duas leis, né? Elas te dão ali, por exemplo, um limite superior de aceleração, sem considerar a sobrecarga de comunicação que existe na comunicação entre os processadores, sem considerar também a hierarquia de memória. Mesmo assim, elas são uma ferramenta útil para te dar ali um limite teórico superior máximo de aceleração. Claro, no melhor cenário onde a comunicação não influencia. Então, mesmo assim, ela consegue te dar um limite superior para isso. E aí a gente finaliza essa aula falando sobre uma metodologia de projeto, justamente para te orientar no passo a passo de como paralelizar um código. Veja, não existe uma receita pronta na hora de você converter um código serial para um código paralelizável. E, é claro, existem diferentes soluções para paralelização, né? Existem diferentes estratégias na hora de você paralelizar. Agora, independente disso, para você alcançar uma paralelização, Foster definiu uma série de passos aqui que podem ser utilizados nesse sentido. Então, é utilizado um acrônimo chamado PCAM, que é dividido entre particionamento, comunicação, aglomeração e mapeamento. Ou seja, dado um código plenamente serializado, né, serial, sem ainda ter sido paralelizado, Foster sugere esses 4 passos aqui para que você alcance a paralelização dele. Então, o que seria, por exemplo, particionamento? O passo 1 de Foster, né? É você identificar as possíveis fontes de paralelismo que podem ser particionadas, né? Ou seja, é aquele processo de você dividir em dados ou em tarefas. Lembra que a gente falou também na aula passada, né? Tem o paralelismo de dados e o paralelismo de tarefas.
Ou seja, independente se você vai dividir isso em dados ou em tarefas, ou em ambas as estratégias, né, dividir parte em dados e parte em tarefas, o primeiro passo é justamente o passo de identificar quais partes, sejam dados ou tarefas, podem ser particionados, né? Veja, esse trecho do código aqui, eu posso dividir eu posso dividir os dados dele em diferentes processadores. Você nem está falando ainda em função da quantidade de processadores, mas a identificação das partes que podem ser divididas, né? Então, decomposição de domínio é a mesma coisa que particionamento de dados e decomposição funcional é a mesma coisa que particionamento de tarefas. Então, o primeiro passo é justamente identificar quais partes do seu código podem ou não ser particionadas. E aí existe um checklist para você verificar se você fez essa parte bem feita, né? Também sugerida, né? Aqui não necessariamente sugerido por Foster, aqui eu peguei de um outro artigo, mas você definiu mais tarefas do que processadores à sua disposição, ou seja, vamos supor que você tem 4 processadores e você conseguiu dividir apenas 3 tarefas. Isso quer dizer que você está subutilizando a sua capacidade ainda, né? Você tem menos tarefas do que processadores à disposição, né? A ideia é que haja mais tarefas do que processadores à disposição para você dividir entre eles, e também pensando lá no balanceamento de carga no futuro. Você evitou computação redundante e requisitos de armazenamento, ou seja, você evitou com que tarefas estejam fazendo a mesma coisa, né? Ou evitou que essas tarefas sejam altamente dependentes de requisitos de armazenamento. Isso quer dizer, por exemplo, quando você está falando de paralelismo de dados, né? Está lidando com dados, você evitou que esses dados precisam ser buscados mais de uma vez, ou você concentrou, por exemplo, a busca de dados numa tarefa enquanto outra está fazendo outra coisa, por exemplo, né? Você não está fazendo com que os dados tenham que ser buscados mais de uma vez, quando ele poderia ser buscado só uma vez. Essa também é uma decisão dentro do particionamento. As tarefas são de tamanhos comparáveis, ou seja, as tarefas que você dividiu, você consegue verificar se elas podem ter tamanhos comparáveis entre elas. Por quê? Porque no futuro, quando você for atribuir isso a diferentes núcleos, se elas são de tamanhos comparáveis, você consegue saber a carga que está sendo distribuída entre os núcleos. Agora, se você não consegue comparar o tamanho delas, não basta você, por exemplo, dividir igualitariamente. Por exemplo, 10 tarefas sobre 5 núcleos, 2 tarefas por núcleo. Bom, se elas não forem de tamanhos comparáveis, pode ser que 2 tarefas levem, sei lá, 90% do tempo, enquanto as outras 8 estão levando apenas 10% do tempo, né? Então, essa divisão não está sendo igualitária porque você não conseguiu capturar das tarefas o tamanho delas para que você pudesse comparar no futuro, né? As tarefas escalam com o tamanho do problema. Lembra que a gente estava falando sobre isso justamente nas leis de Amdahl-Gustafsson, né? Essas tarefas aí, se o tamanho do problema aumentar, ela vai diminuir drasticamente, ou ela vai aumentar drasticamente também o seu tamanho de tempo, ou ela escala junto com o tamanho do problema, né? E foram identificadas partições alternativas, ou seja, você particionou lá, você identificou ali outras partições que poderiam ter sido feitas. Por quê? Porque no futuro pode ser que as decisões que você tomou, elas precisam ser refeitas e você precisa buscar alternativas de novas partições na hora de fazer a distribuição, por exemplo, entre o número de núcleos. O passo 2 diz respeito à comunicação. Lembra lá que aquele exemplo da primeira aula, a gente tinha falado sobre o exemplo da somatória de um vetor. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha lá a estratégia de somatória de um vetor. Então, eu dividia esse vetor em diversas partes, tinham somas ali locais, só que essas somas locais, os resultados tinham que ser divididos entre outros processadores para que eles pudessem somar as somas locais, para depois a somatória de todas elas serem somadas num único processador para ter a soma global. Isso quer dizer que no momento que você divide tarefas, em um outro momento, essas tarefas vão ter que se comunicar entre elas. Então, esse é o passo 2, justamente o passo onde você determina a comunicação exigida entre as tarefas, né? E você deve especificar os dados que devem ser transferidos entre duas tarefas, né? Local, global, estruturado, etc. Então, qual é o checklist nesse caso? Todas as tarefas executam sobre o mesmo número de comunicações, ou seja, você conseguiu não só particionar tarefas de tamanho comparável, mas a comunicação que acontece entre elas é também igualitária, ou seja, tem tarefa que está se comunicando demais com uma e a outra não se comunica nada com outra, por exemplo, está desbalanceada essa comunicação.
Porque, ou seja, ainda que você tenha tarefas de tamanhos iguais, se a comunicação está desbalanceada, por exemplo, eu tenho uma tarefa se comunicando com 10, enquanto que outra tarefa se comunica apenas com uma. Então, ainda que elas tenham tamanhos parecidos em termos de tempo de execução, o tempo de comunicação dessa outra que se comunica com 10 vai levar mais tempo do que a outra que se comunica apenas com uma. Então, você está influenciando o tempo de comunicação nesse caso. Cada tarefa se comunica somente com um pequeno número de vizinhos, é justamente nesse sentido, da escalabilidade também da comunicação, né? Se você está desbalanceando a comunicação, você vai influenciar também naquela granularidade que a gente tinha mostrado nas aulas anteriores. As operações estão aptas a operarem paralelamente, né, da sua comunicação, ou seja, a preocupação com relação à comunicação também de que essa comunicação ocorra em paralelo, né? E mais uma vez, as tarefas escalam com o tamanho do problema? Acho que isso aqui está repetido. Acho que isso aqui não devia estar aqui não. Mas continuando. Então, uma vez que você particionou as suas tarefas, você já definiu quais serão particionadas. Você já definiu qual que é o esquema de comunicação que vai haver entre essas tarefas particionadas. Existe um terceiro passo que é de aglomeração. Ou seja, é como se fosse um refinamento desse processo. Tarefas decompostas. Vamos supor que você tinha lá duas tarefas que essas duas tarefas elas se comunicam entre elas. Essas duas tarefas se originaram de um particionamento inicial, né? Você definiu que há duas tarefas que podem ser decompostas, particionadas, e essas duas se comunicam entre elas. Num terceiro passo, no passo da aglomeração, você entende que essas duas tarefas particionadas e que se comunicam entre elas, elas são, na verdade, uma super tarefa maior, ou seja, duas tarefas que se comunicam, mas que elas duas juntas formam uma tarefa só. Esse é o passo da aglomeração, ou seja, você combinar tarefas menores em maiores. Juntar duas tarefas ou três tarefas e dizer, não, isso aqui, ainda que particionado, faz parte de um contexto global maior. E aí, o que você teria dentro da aglomeração, de checklist? Você com isso, com esse processo de aglomeração, reduzir os custos de comunicação, né? A ideia também é essa, lembra? Comunicação é fundamental nesse sentido. Se você precisou replicar a computação, né? Se você precisou aumentar a necessidade de computação a partir dessa aglomeração, os benefícios superam os custos, né? Se você precisou aumentar, o benefício de aumentar supera o custo de replicar a computação. Se você replicou dados, verificou se não compromete escalabilidade, né? Mais uma vez, né? Se aumenta o tamanho do problema nessa aglomeração que você gerou de duas tarefas, essa aglomeração vai escalar com o tamanho do problema? E você está fazendo a aglomeração de tarefas com capacidade de computação e comunicação similares, né? Ou isso continua estando desbalanceado? Veja que balanceamento de carga é uma preocupação desde o começo dos passos do PECAM aqui que a gente está vendo. E por último é o mapeamento. O mapeamento nada mais é do que a atribuição dessas tarefas agora aglomeradas para os núcleos à sua disposição. Então, minimizar a comunicação entre processadores, ou seja, dividir igualitariamente entre os processadores vai minimizar a comunicação entre eles. Habilitar concorrência e balancear a carga entre processadores. Então, e para balancear a carga entre processadores, existem esquemas de balanceamento de carga que ficam para uma outra aula, né? Para falar sobre esses esquemas de balanceamento de carga que podem ser seguidos. Mas o fato é que você tendo aqui, por exemplo, um problema, imagina que aqui é um problema que envolve uma matriz, né? Esse problema chama iteração Jacob, né? Ou Jacob, sei lá. E aí esse problema envolve o cálculo, por exemplo, o cálculo de um dado ponto dessa matriz aqui é dado, por exemplo, pelo cálculo dos seus vizinhos. Então, suponha que esse elementozinho aqui, para ele ser calculado, ele precisa do cálculo dos elementos dos seus vizinhos, né? É uma média, ele é uma média dos dados dos seus vizinhos aqui, né? O que ele está dizendo aqui nesse gráfico. Então, aqui ele está dando duas estratégias de comunicação, de particionamento. Uma delas, vamos pegar aqui só a parte gráfica aqui, né? Uma delas ele está dizendo, olha, faça o cálculo linha por linha, e outra ele está dizendo, não, faça o cálculo de quadrado por quadrado, vamos chamar assim. Então, esse aqui seria o meu particionamento, né? É parte do particionamento, né? Uma estratégia de particionamento diz, olha,
esse particionamento vai ser feito linha a linha, ou esse particionamento vai ser feito por clusters aqui. Depois que foi feito o particionamento, foi definida uma estratégia de comunicação entre essas partições, né? Então, cada linha devolve o dado para a linha de cá, enquanto que nesse caso aqui, os clusters conversam entre os vizinhos aqui. E aqui nesse último passo, é o passo justamente já foi feita a aglomeração deles, né? Então foi dito, olha, cada duas linhas vão conversar entre elas, e essas duas linhas serão mapeadas, imaginando aqui que eu tenho 4 núcleos à minha disposição, cada duas linhas serão atribuídas a um núcleo. Enquanto que nessa estratégia aqui, 4 clusters foram atribuídos a um núcleo, né? Então, aqui eu teve, nessa estratégia do PECAM, duas abordagens seguidas aqui. Uma que particionou por linha e aglomerou duas linhas entre elas, e essa aglomeração foi mapeada, né, para cada duas linhas por núcleo, enquanto que aqui nessa estratégia ele dividiu por núcleos de 4, e esses núcleos foram aglomerados em 4 clusters cada um, e cada 4 clusters foram atribuídos a um processador diferente. Eu não vou entrar aqui, por enquanto, no mérito do cálculo do tempo que levou cada um desses aqui, porque eu não evoluí isso daqui para gráficos. Acho que isso aqui seria melhor reproduzido em gráficos, né? Mas só para que a gente pudesse concluir essa parte aqui, no sentido de que essa estratégia, essa metodologia, ela define pelo menos um caminho que você pode seguir para começar a definir uma estratégia de paralelização. Então ele diz que olha, esse caminho pode ser seguido nesses passos. Primeiro você particiona, depois você vê como é que esses particionamentos se comunicam, depois você tenta diminuir o número de partições aglomerando, e depois que você chegou num refinamento máximo, você determina o mapeamento disso, né? Para qual núcleo cada tarefa aglomerada aqui, cada conjunto de tarefas vai ser mapeado. E aí a gente vai tentar se guiar por isso aqui também, quando a gente já começar a paralelizar de fato nossos códigos, se tudo der certo a partir da semana que vem. O que a gente tem para fazer no dia de hoje, e para fechar esse módulo, são cálculos envolvendo a lei de Amdahl e Gustafsson, e como eu tinha também antecipado, questões que envolvem a aula passada. Eu tinha dito que as atividades da aula passada recairiam sobre essa aula. Então, quais são os meus próximos passos aqui? Eu vou elaborar agora um questionário, né, e vou colocar no AVA, e assim que ele estiver à disposição, eu aviso vocês no Skype. Eu avisando vocês no Skype, vocês vão responder lá, vai ter um prazo, né? Então, a ideia é que esse questionário no AVA seja autocorrigível, né, que você já o faça e já saiba a sua nota lá na hora, certo? Então, assim, não vai ser como esses outros dois que eu passei até agora que eu tinha que corrigir manualmente, né? Que eu tinha que corrigir lá um por um. Que vão ser de correção automática. No mais, é isso até aqui, né? Eu fico à disposição de vocês aqui oficialmente, né, o dia inteiro durante o horário comercial, mas qualquer dúvida também podem me mandar um e-mail. Beleza? E fiquem aguardando aí que daqui a pouco eu aviso vocês quando as atividades já estiverem postadas no AVA. Beleza? Beleza. Então, até a próxima e obrigado pela presença virtual aí de vocês. Até mais.